Exemplo 3. Este exemplo envolve o cálculo do trabalho de uma força variável. Você deve saber, né, lá da física do primeiro ano do ensino médio, que o trabalho de uma força constante, vamos considerar este exemplo especificamente. Considere que esta força F é constante, não precisa ser a força resultante, tá? Pode haver outras forças agindo sobre esse bloco, mas entre essas forças há essa força F, e este bloco, sob a ação de todas as forças que nele agem, sofre esse deslocamento aqui ΔX, certo? Então, se F é constante, então o trabalho dessa força F, vamos usar a letra W, tá? Então, o trabalho dessa força F ao longo desse deslocamento ΔX é definido como F vezes ΔX. Certo? Essa é a definição de trabalho de uma força constante, quando você tem a força com a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, que é o que nos interessa neste exemplo aqui. A questão é, e se F não for constante? Então, agora, consideremos F igual a f de x, certo? Imaginem que tem um eixo x aqui, né? E esse aqui é o ponto, vamos colocar aqui. Você tem o eixo x aqui. Esse aqui é o ponto x1 e esse aqui é o ponto x2. Então, se f for uma função de x, a função constante é um caso particular, certo? Mas for uma função qualquer de x, como definir o trabalho desta força F ao longo desse deslocamento de x1 a x2? Vamos manter essa força com esta direção, certo? E com este sentido. Portanto, trata-se de uma força com a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Mas qual é a diferença? É que agora a intensidade dessa força pode mudar com o valor de x, de x1 a x2. Como é que nós vamos definir o trabalho? A ideia é muito simples, gente. Seja aqui um x qualquer entre x1 e x2, e vamos considerar aqui um deslocamento dx, certo? Ou seja, entre x e x mais dx. Como se trata de um deslocamento infinitesimal, essencialmente, dentro desse intervalo, a força f de x é constante. Então, nós podemos definir um trabalho infinitesimal ao longo desse deslocamento de dx como f de x dx. Entenda que f de x é o valor de f no início desse intervalo de largura infinitesimal, ou seja, quando, digamos, o centro da caixinha aqui está aqui no x, certo? Então podemos definir este trabalho infinitesimal dw como f de x dx, em que f de x é o valor de f para este x aqui e dx é o deslocamento. Você poderia dizer, ué, mas se tem um intervalo, por menor que seja, e a força depende da posição, então esta força não é constante dentro deste intervalo. Como é que a gente pode usar a expressão que a gente usa para o trabalho de uma força constante? Aí é que está. É que quando nós trabalhamos com um deslocamento infinitesimal, isso aqui é tão pequeno que essencialmente esse f não varia. Mas você vai entender isso melhor em um momento, certo? Quando nós montarmos a integral, eu volto a falar disso aqui. Aguarde só um pouco. Bom, este trabalho é um trabalho infinitesimal ao longo deste deslocamento infinitesimal aqui, de x a x mais dx. O trabalho completo, de x1 a x2, vai ser então a integral, pense em integral como uma soma, certo? Embora a gente possa falar soma, mas é bom se acostumar a falar integral.
Então vai ser a integral de dw quando o x vai de x1 a x2. Certo? Então você entende aqui que nós estamos somando os trabalhos infinitesimais quando o x vai de x1 até x2. Ora, dw é f de x dx. Então, w é a integral de f de x dx de x1 a x2. Veja, uma coisa importante aqui sobre notação. Aqui, a gente indicou aqui, ó, que quem está indo de x1 a x2 é x. Por que nós precisamos fazer isso? Porque o x ele não aparece aqui, ao lado do sinal de integração, certo? Então, isto precisou ser posto aqui para que não houvesse nenhuma dúvida sobre que variável estava assumindo valores de x1 a x2. Mas aqui já está claro que a variável é x, ó, porque é uma função de x, certo? E aí, quando a gente escreve dessa maneira, basta colocarmos aqui os limites de integração. Claro, poderíamos ter escrito assim também, com o x variando de x1 a x2. Mas digamos que nesse caso fica desnecessário, carrega a notação desnecessariamente, tá? Mas numa situação como essa aqui, isso é importante. Então é isso. O trabalho de uma força variável com a direção e o sentido do deslocamento pode ser então definido. Vamos reescrever assim então aqui, ó. Ele pode ser então definido como a integral de f de x dx de x1 a x2. A questão é, ok, como realizar esta conta? Vamos considerar aqui um exemplo, certo? Um exemplo dentro do exemplo, tá? Para f de x igual a 6 newtons por metro quadrado vezes x ao quadrado, x1 igual a 0 e x2 igual a 1 metro. Temos. Deixa eu só explicar umas coisinhas aqui antes de nós continuarmos. Aqui estão as unidades corretas se quisermos trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. Porque, veja, no SI, força é expressa em Newton, certo? Como temos aqui a relação entre o F e o X é uma relação quadrática, neste termo aqui, ó, nós temos que ter um fator com a unidade Newton por metro quadrado, porque aqui vai aparecer metro quadrado, cancela esse metro quadrado aqui e fica Newton. Isso não tem nada a ver, gente, com força por unidade de área, certo? Atenção aí, não é porque apareceu Newton por metro quadrado que é uma força por unidade de área ou uma pressão, nada a ver, certo? É simplesmente a unidade correta para este fator aqui, para que multiplicado por x ao quadrado, a gente tenha como resultado uma expressão com unidade de força, que é Newton no SI, certo? Bem, aí fizemos x1 igual a 0 e x2 igual a 1 metro. Temos trabalho, pegando essa expressão aqui, ó, vai ser a integral de 0 a 1, não vou colocar a unidade aqui não, tá? De f de x, então de 6x2 dx, certo? No SI. Conceitualmente, chegamos até onde dava para chegar, certo? Mas aí nós nos deparamos com o mesmo problema que encontramos no exemplo 2. Chegamos aqui, ó, a esta expressão para a área do círculo, mas não sabemos como calculá-la até agora. Aqui, chegamos a esta expressão
para o trabalho desta força variável, né? Essa força varia conforme o x varia, para o trabalho desta força de x1 igual a 0 a x2 é igual a 1 metro, mas não sabemos como calcular, porque temos aqui infinitos termos, e cada termo é uma quantidade infinitesimal. Mas como é que a gente soma infinitos termos? Bom, aí aqui é que vem a ideia do limite, tá, gente? Agora nós vamos poder discutir algo que apareceu aqui, mais no início da nossa discussão, é que esta integral, o que há por trás dela é um limite. Vejam, é claro que se f de x ela é variável, não é constante, mesmo que o intervalo aqui, o deslocamento considerado seja muito, muito pequeno, f de x está variando. Mas é que ao escrevermos uma expressão como essa, ou como essa aqui, imaginericamente, nós estamos tomando o limite de uma soma de n termos, quando o número de termos tende a infinito e o valor de cada termo tende a zero. Esta soma ela pode convergir para um valor bem determinado. E de fato convergirá, certo? Como nós veremos. Tá? Então pensa uma integral definida como o limite de uma soma, quando o número de termos tende a infinito, mas o valor de cada termo tende a zero. Depende muito, assim, de você, o quão suficiente essa explicação está sendo, certo? E quando eu digo depende muito de você, eu não quero dizer se você tem mais ou menos facilidade para o assunto, mas depende de como o que eu disse foi recebido por você, certo? Então, uma das coisas ruins desses cursos no YouTube é que o professor ele precisa ter contato com o aluno para interagir, para perguntar se o aluno entendeu, tentar compreender o que está se passando pela cabeça do estudante, certo? Fazer perguntas, e daí juntos nós vamos construindo um conhecimento, tá? Então a desvantagem desse formato aqui é porque eu não tenho esse contato com vocês e fica muito difícil para mim saber se vocês realmente estão aprendendo ou se estão até de repente construindo um conceito equivocado. Então por isso que eu sugiro que vocês interajam com outros estudantes, se possível explorem seu professor de cálculo, de física 1, certo? Não achem que essas aulas aqui são suficientes não, porque fica frequentemente difícil de você se autoavaliar. Tá? Então não perca a oportunidade de interagir com o professor, de fazer perguntas, interagir com seus colegas. Pois bem, então é isso. Chegamos até onde dava para chegar. Quando estudarmos o chamado Teorema Fundamental do Cálculo, vamos ver como é que a gente realiza uma soma dessa, de infinitos termos infinitesimais. Ou seja, como é que a gente calcula uma integral definida. Até aqui nós não estamos calculando integrais definidas, com exceção do primeiro exemplo que foi trivial, certo? Estamos montando integrais definidas.